Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Kellen Advíncula e hoje eu vou falar sobre o que eu aprendi com o livro Os Miseráveis, de Victor Hugo. Confere aí! Eu sei. Se você tem me acompanhado, eu sei que você já viu 2 vídeos enormes de resenha desse livro. Mas me dá um desconto. Além dele ser um dos meus favoritos da vida, ele também tem mais de 1.500 páginas, né? E eu tenho certeza que eu poderia ter aprendido muito mais do que eu aprendi, porque o livro é extenso e o livro é muito rico. E eu gostaria que você ainda assim acompanhasse esse vídeo, tá? Para você entender por que ele é um dos meus favoritos da vida. Então vamos lá. Gente, eu vou fazer um pequeno resumo da história para quem não viu os outros vídeos, tá? Só que seguinte, calma, não saia do vídeo ainda. Se você já viu os outros vídeos, você pode pular para o minuto. Isso aí. Então vamos lá. O livro Os Miseráveis, do Victor Hugo, é um romance historiográfico e reparação social. É uma história fictícia, no meio da qual o autor vai colocando ali alguns dados históricos e algumas reflexões sociais, ok? E conta a história do Jean Valjean. Apesar dele ser o personagem principal, porque em algum momento outros personagens entrarão em contato ou com ele ou com as pessoas que têm contato com ele, tá? Eu diria que o personagem-chave, na verdade, é o bispo. Por quê? Porque o Jean Valjean tinha 7 sobrinhos e uma irmã, era um homem trabalhador, não era bom nem mal, e no meio da crise financeira que estava acontecendo na França, ele ali se viu desempregado, precisava dar de comer para os seus sobrinhos e não viu outra alternativa a não ser roubar um pão. E ele foi preso por isso, tá? Tentou se evadir algumas vezes, sua pena aumentou e ele acabou ficando aí 19 anos preso. Quando ele sai, ele tem um documento que diz que ele é um ex-condenado, tá? E ele tenta ali achar uma estalagem para ele ter uma boa refeição e uma cama de verdade, né? Na primeira vez, né, na verdade, em 19 anos. E ali ele é enxotado das estalagens que ele vai ali procurando. E quando ele se vê enxotado da última, ele vê que ele não vai conseguir, que o nome dele está manchado por conta de seu passado. Ele deita no banco da praça e uma mulher fala para ele bater na porta do bispo. O bispo recebe como igual, não vê nele um ex-condenado, não vê nele um monstro, o recebe como igual, como o ser humano que ele era, e acaba então e até utiliza, né, os seus talheres de prata com o Jean Valjean, como se ele até fosse alguém digno, olha lá. Só que por conta de tudo que o Jean Valjean passou, ele estava imerso em trevas e acaba então roubando esses talheres de prata e é pego. E quando os policiais o levam até o bispo, ao invés do bispo falar que ele realmente havia roubado, o bispo diz que havia dado os talheres de prata e os castiçais de prata também, que o Jean Valjean tinha esquecido de levar. E quando o Jean Valjean vê alguém fazer algo desse tipo por ele, como ele nunca tinha visto antes, ele então acaba aí mudando de vida. Ele começa uma transformação de vida muito linda e muitas coisas vão acontecer com ele e com pessoas que entram em contato com ele por conta aí dessa atitude que o bispo teve para com ele, tá ok? Ok, se você quer saber um pouco mais sobre a história, eu vou deixar ou nos cards ou na descrição, tá? Os links dos meus 2 outros vídeos de resenha, tá? Aqui eu só vou falar agora o que eu aprendi com esse livro maravilhoso, tá bom? E a primeira coisa que eu aprendi com esse livro foi que nós devemos buscar não apenas os nossos interesses, mas os interesses das outras pessoas.
E é isso que Paulo fala em Filipenses 2:4, tá? E isso é muito nítido na vida do bispo de uma forma tão linda, que enquanto eu lia, eu fiquei realmente tocada e chorei em algumas partes de tanto que ele amava o próximo de fato com suas ações, tá? Outro ponto que eu aprendi é com relação à pregação, à exposição da palavra de Deus, quando a gente fala a respeito de Deus. Eu aprendi que isso não pode ser simplesmente um monólogo, e sim que deve ser uma conversa, porque todas as pessoas têm algo a ensinar, certo? Inclusive, alguns anos atrás eu estava fazendo uma célula na minha casa e tinha uma pessoa lá que não era cristã, ainda não tinha confessado Jesus como seu Salvador. Ele sabia algumas coisas e, por mais que eu estude a palavra de Deus há muito tempo, aquela pessoa me ensinou algo que para mim foi precioso demais, tá? Então, por isso que é interessante que a palavra seja então exposta como uma conversa, porque por mais que nós estudemos, nós sempre temos algo a aprender e todo mundo tem algo a ensinar, tá? E além disso, a conversa deve ser afável, deve ser agradável. Se você é uma pessoa acostumada com piadas, tenha um bom humor, faça piadas mesmo. E porque o reino de Deus, ser sério no reino de Deus, não está ligado a você não fazer piadas, não ter humor, ficar com a cara séria. Está ligado a você levar a sério o que o reino de Deus propõe. Você levar a sério o que a palavra diz. Ou seja, é você praticar. Ser sério, então, é você praticar a palavra de Deus. E não ficar de cara fechada, sem fazer piada, sem ter nenhum humor. Além disso, a pregação deve ser na linguagem do ouvinte, tá? Porque se você chegar falando rebuscado com a pessoa que não está acostumada com essa linguagem, ela não vai entender. E o seu conhecimento vai virar palha. O seu ensinamento vai virar palha. Então, por que você está ensinando? O objetivo principal é fazer com que a pessoa entenda. Então, é preciso utilizar a linguagem da pessoa, a linguagem do ouvinte. Outro ponto que eu aprendi é o seguinte, não condenar nada apressadamente, sem olhar as circunstâncias, sem deixar o outro expor a sua visão dos fatos, tá? Isso também fica muito claro na vida do bispo, quando ele primeiro abriga o Jean Valjean, sendo um ex-condenado, sem levar em conta o passado dele, tá? E dando uma nova chance para ele. E também quando ele livra o Jean Valjean de ir novamente preso, tá? E por mais que o Jean Valjean nesse momento tivesse mais culpa do que da primeira vez, o bispo entendeu a circunstância, as trevas que haviam na vida daquele homem e ele não o condenou. Ele, na verdade, o libertou com as suas ações. E é assim que nós devemos ser, é assim que nós devemos fazer. Além disso, não devemos nos agarrar às nossas próprias convicções de forma tão ferrenha, porque quando fazemos isso em nome de Deus, em nome da lei, nós fazemos injustiça, tá? Como várias vezes a gente vê o Javert, que era o inspetor, agente da lei, fazendo coisas rígidas a respeito do que a lei dizia, tá? Ou seja, coisas que estavam dentro da lei, mas que não provinham de misericórdia, que não provinham de graça, tá? Não provinham de benevolência. Então, a gente precisa entender o outro, parar para ouvir, se colocar no lugar do outro, ter empatia. Outro ponto que eu aprendi é o que Paulo diz aos Romanos no capítulo 12, versículo 15, chorar com os que choram. E isso também fica muito nítido na vida do bispo, tá? Porque ele acompanha um condenado à morte e até o último instante, e ele sabia ouvir as pessoas, sabia consolar as pessoas que perderam um ente querido. Ao invés de fazê-las tentar esquecer a dor, ele apenas as acompanhava em seu sofrimento. Outro aprendizado foi não tentar compreender o incompreensível. Ou seja, muitas vezes a gente fica tentando compreender Deus.
E alguns pontos dele é compreensível quando ele ali se revelou para a gente através da palavra, tá? Só que ele é um Deus infinito e existem coisas a respeito dele que são incompreensíveis. E quando nós nos depararmos com essas coisas incompreensíveis, nós devemos então contemplá-lo apenas, fitá-lo apenas, nos deslumbrar com ele. E isso é um ensinamento muito presente no livro de Jó. Outra coisa é, como nós já vimos nos outros vídeos, que o bem e o mal crescem em progressão geométrica. Então, às vezes a gente acha que o mal que nós estamos fazendo agora, é só uma coisinha assim que vai atingir só fulano. E na verdade isso vai crescendo, crescendo, atingir não apenas o fulano, mas as pessoas que estão ao redor do fulano e as pessoas que estão ao redor das pessoas que estão ao redor do fulano. Então isso vai crescendo de uma forma terrível. E a gente precisa então tomar cuidado com o que a gente faz, tá? E o contrário também é válido. Quando a gente faz algo bom, a gente precisa entender que isso também vai crescendo e atingindo as outras pessoas em progressão geométrica, tá? Outra coisa é que, embora Jesus Cristo, com seu sacrifício e nos dando o seu Espírito, tenha nos libertado do poder do pecado, sempre haverá uma guerra dentro de nós entre o Espírito e a carne, né? Entre o Espírito e a natureza pecaminosa. E essa guerra acontecerá, então, por toda a nossa vida. E tem até uma música dos Arrais que fala a respeito disso, é a música Guerra, tá? Eu recomendo você assistir. Se eu conseguir, eu deixo nos cards. Eu não sei se dá para deixar nos cards vídeo de outra pessoa. Se não, eu tento deixar na descrição, tá bom? Outra coisa é que o partidarismo político não nos serve em nada. Só serve para nos separarmos, tá? Para fazer separação entre nós e até entre membros da própria família, sendo que a família deve ser mais importante do que qualquer outra coisa. Então, é preciso observar se nós estamos aí dentro de um partidarismo político e ideológico também, tá? Outra coisa é a gente repensar em como nós fazemos política, tá? E como nós vemos a política. E a usarmos como ferramenta para ajudarmos os pobres, os necessitados, os desamparados. E muitas vezes na Bíblia nós vemos que, na verdade, o que a gente faz a respeito, o que a gente faz por essas pessoas desamparadas, pobres, oprimidas, na verdade é que mostra que realmente nós conhecemos a Deus, como está escrito em Jeremias 22:16 e Tiago 1:27. Então, nós precisamos agir em favor dessas pessoas, tá? E por fim, outro ponto é que, na verdade, os pobres e necessitados são os mais generosos, como a gente vê no pequeno Gavroche, tá? E esses foram alguns pontos, como eu disse no começo, que eu aprendi. Eu tenho planos, né, na verdade, de reler esse livro várias vezes. Pro resto da vida eu quero reler, porque eu tenho certeza que eu vou aprender ainda muito mais com ele, tá? Então, me diz aí nos comentários o que você achou desse vídeo, o que você achou dos temas abordados nesse vídeo, tá? Pra gente poder aí trocar ideias. O que você achou do livro, o que você aprendeu com o livro, ou assistindo o filme também, tá? Por favor, não esqueça de deixar nos comentários para que nós possamos, então, trocar ideias e aprender uns com os outros, tá bom? E se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal para mais vídeos como esse. Até mais!